Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre potência de 10, notação científica e ordem de grandeza. Vamos começar falando sobre a potência de 10, ou potência de base 10. Aqui no quadro nós temos alguns exemplos de potência de base 10 com expoentes inteiros, alguns valores positivos, o zero, e do lado de lá alguns valores negativos para o expoente. 10 elevado a zero é quanto? Todo número com exceção do zero elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero é 1. 5 elevado a zero é 1. Π elevado a zero também é 1. Então, 10 elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. São dois fatores 10 multiplicando. 10 vezes 10 dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. 10 elevado a 10 é 10 vezes 10 vezes 10, com 10 fatores 10 multiplicando. Para não ter que fazer um por um, nós vamos tentar perceber um padrão nesse desenvolvimento e já determinar de forma direta a resposta de 10 elevado a 10. O expoente aqui é zero. Quantos zeros tem após o 1? Nenhum. O expoente aqui é 1, tem quantos zeros? 1. O expoente é 2, tem quantos zeros? 2. O expoente é 3, tem quantos zeros? 3. Isso quer dizer que 10 elevado a 10 vai ser 1 seguido de quantos zeros? 10 zeros. Então vai ser 1 e mais 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso dá 10 bilhões. Esse é o resultado de 10 elevado a 10. Vamos agora ver como se comporta, como é o padrão quando os expoentes são inteiros e negativos. Toda vez que o expoente ele é negativo, você pode inverter o numerador e denominador e ele passa a ser positivo. Quando não tem um denominador escrito, ele é 1. Então, se você inverter, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1, agora positivo. Isso é 1 sobre 10, que é 1/10, que é igual a 0,1. Quando o expoente é menos 2, invertendo fica 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100, que é igual a 0,01. 1 centésimo. E se for 10 elevado a menos 3? Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, agora positivo. Isso é 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. 1 milésimo. E se for 10 elevado a menos 10? Do mesmo jeito que nós percebemos um padrão quando os expoentes eram inteiros positivos e zero, agora nós vamos tentar perceber um padrão quando os expoentes são negativos, inteiros negativos. Vamos lá? Quando o expoente é menos 1, tem quantas casas após a vírgula? Depois da vírgula só tem um número 1, ou seja, uma casa. Aqui o expoente ele é menos 2. Quantas casas tem? 2 casas. Aqui o expoente é menos 3. Tem quantas casas? Depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, se for 10 elevado a menos 10, vai ter quantas casas após a vírgula? 10 casas. Como uma delas é o 1, então vai ser 9 zeros. 9 dessas 10 casas vão ser zeros. Vamos lá? Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Então esse é o resultado de 10 elevado a menos 10. Vamos falar agora um pouquinho sobre notação científica, tá? E depois nós vamos falar sobre ordem de grandeza. Antes de falarmos sobre a notação científica propriamente dita, vamos construir juntos um processo para transformar qualquer número em forma de um produto de potência em que um dos fatores é uma potência de base 10. Por exemplo, 200. Como é que eu posso escrever o 200 de forma que um dos fatores ele é uma potência de base 10? 200 pode ser visto como sendo 2 vezes 100. 100 é igual a 10 ao quadrado, então fica 2 vezes 10 ao quadrado. 35.000 é 35 vezes 1000. Nós sabemos que 1000 é 10 ao cubo, então vai ficar 35 vezes 10 ao cubo.
Essa não é a única forma de escrever não, tá? Existem outras formas. Eu estou mostrando apenas um jeito de resolver o nosso problema, de traçar aquele plano de ação que nós fizemos, que é transformar qualquer número em forma de um produto em que um dos fatores é uma potência de base 10. O número 0,1, por exemplo, pode ser 1 sobre 10, que, se você prestar muita atenção aqui, o expoente é 1, né? Quando não está escrito o expoente é 1, se você inverter, o expoente muda de sinal. Então fica 1 vezes 10 a menos 1. 0,2, do mesmo jeito, vai ficar 2 sobre 10. Invertendo aqui o 10, que tem o expoente 1 também, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. O expoente mudou de sinal, passou de positivo para negativo. Se ele fosse negativo, ele ficaria positivo, ele só inverte o sinal. Mas como a gente faz isso de forma mais direta? Vamos lá. Tem quantas casas aqui após a vírgula? 3 casas, então você pode escrever o 48 sobre o 1 seguido de 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque são 3 casas. Aqui tem uma casa só, é um zero só. Se fossem 2 casas, seria sobre 100, ou o 1 seguido de 2 zeros. 1000 é 10 ao cubo, então vai ficar 48 sobre 10 ao cubo. Invertendo o 10 ao cubo, jogando ele para o numerador, inverte o sinal. Então vai ficar 48 vezes 10 a menos 3. Vamos ver agora mais uns exemplos. A letra F, que é o número 938. Mas antes de resolver aquele caso lá, vamos discutir outras formas para poder resolver esses casos que já estão prontos, tá? Um outro jeito é perceber o deslocamento da vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, o número aqui é 200. Quando o número não tem a vírgula escrita, a vírgula está no final dele. Na forma de um produto de potência de base 10, aqui o número que está multiplicando aqui é quanto? 2. Então, de 200 para escrever 2, eu tive que deslocar a vírgula quantas casas? 1, 2. O vermelho aqui são os deslocamentos da vírgula, tá? 1, 2. Então, por isso que o expoente aqui é quanto? 2. Aqui, 35.000. Se a vírgula já está aqui, escrever de azul. E agora os deslocamentos. 1, 2, 3. Desloquei quantas casas? 3. Então, no final, o expoente aqui do 10 vai ser quanto? 3. Aqui nesse caso aqui, ó, a vírgula está aqui, ela já está escrito. Então, a vírgula foi para a direita. Então, aqui vai ser, deslocou quantas casas? Uma casa. Então, o expoente aqui é menos 1. Mas quando eu sei que o expoente é negativo e quando eu sei que o expoente é positivo, qual a diferença disso? Como é que eu sei isso? Nós podemos pensar isso aqui de várias formas, mas uma delas é o seguinte. Se a vírgula desloca para a esquerda, igual aconteceu aqui, o expoente ele é positivo, ou o expoente ele aumenta. Se a vírgula vai para a direita, o expoente ele diminui, ou seja, ele vai ser negativo. Nesse caso, ele vai diminuir, tá? Aqui, por exemplo, 0,2. Como eu escrevi aqui 2, isso significa que a vírgula foi para a direita. Ela foi para a direita. Se a vírgula foi para a direita, quantas casas? Uma casa, então aqui vai ser vezes 10 a menos 1. Aqui, por exemplo, a vírgula foi quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas. Significa que aqui o expoente vai ser 10 a menos 3. E assim por diante, tá? Você pode brincar com essa conversão, com esse deslocamento da vírgula, da forma que você achar mais interessante, da forma que você achar mais conveniente. Vamos lá, o 938. A vírgula, como ela não está escrita, ela está aqui no final, tá? Sempre quando ela não está escrita, ela está no final do número, porque o número é inteiro. Então, se você quiser deslocar a vírgula até aqui, então vai ficar 93,8 vezes 10 elevado. Como é um deslocamento só, vai ser 1. Mas aí vocês me perguntam, ô Wesley, mas e se eu quisesse deslocar até o 9? Poderia? Sim, poderia. Você pode fazer isso do jeito que você achar melhor. Então vamos lá. 9,38 vezes 10. Nesse caso, o deslocamento seriam quantas casas? 1, 2. Então é 10 ao quadrado. Se quisesse deslocar para cá, também poderia. Daria certo do mesmo jeito. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. 25,1. Para onde você vai deslocar a vírgula?
para onde você quiser, tá? Basta ajustar a potência de acordo com o expoente adequado, tá? Vamos lá. Vamos supor que a vírgula venha para cá. Então, que número que ficou? Vai ficar 2,51 vezes 10 elevado. Quantos deslocamentos foram? Um só. Como foi para a esquerda, o expoente ele é positivo. Então, aqui é 10 elevado a 1. Se eu quisesse deslocar a vírgula para cá, para a direita, então ficaria 251. Nesse caso, vou tirar aqui para não confundir, se eu deslocasse para cá a vírgula. Então, ficaria 251 vezes 10. Como foi um deslocamento só, como foi só um deslocamento, o expoente é 1. Como foi para a direita, vai ser negativo. É só isso que eu tenho que pensar, tá? Se a vírgula vai para a direita ou se vai para a esquerda. Aqui o 35,4. Para onde nós vamos deslocar essa vírgula? Tanto faz. Eu vou deslocar a vírgula até aqui, ó, de modo que seja 2 deslocamentos. Vamos ver como é que fica? Vamos lá? Então o número vai ser, como não tem nada aqui na frente, vai ser o zero, tá? Vai ser representado pelo zero. Então vai ficar 0, que é essa vírgula aqui, 354 vezes 10 elevado. Como ela deslocou 2 casas, que é 1, 2, vai ser 2. Como a vírgula foi para a esquerda, vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Esses casos aqui, eles são mais interessantes. Ou melhor, eles são um pouquinho diferentes. Eles já têm um detalhe a mais. Qual é o detalhe? Eu tenho 10 elevado a 5 aqui e 10 elevado a menos 6. Ou seja, já tem uma potência de base 10 multiplicando o número. Quando isso já acontece, eu procedo de forma parecida. Vamos lá? Aqui é 48,15. Nós vamos deslocar essa vírgula para onde? Vocês escolhem, tá? Posso deslocar para a direita ou para a esquerda. Vamos deslocar essa vírgula para a esquerda aqui. Então, vou deslocar uma casa só. Por exemplo, ficaria 4,815. Se ela deslocou, ela não está aqui mais não, tá? Ela está nessa posição onde está de vermelho, tá bom? Então, vamos lá. É 4,815. Bom, vezes 10 elevado. Já tinha o expoente 5, tá? Então, guarda ele aí por enquanto. Se eu desloquei uma casa aqui, uma casa para a esquerda. Se é para a esquerda, o número, o expoente seria positivo ou negativo? Seria positivo. Como aqui já tem 5, então pensa assim, uma casa e o expoente seria positivo, então você soma 1. É só acrescentar uma unidade. Ou acrescentar os deslocamentos da vírgula ao expoente. Como é um deslocamento só, então tem duas hipóteses, né? Ou somaria 1 daria 6, ou subtrairia 1 e daria 4. Seriam essas duas hipóteses. Como o número veio para a esquerda, a gente vai acrescentar. Acrescentar quanto? Uma unidade. Como aqui o expoente é 5, vai para 6. Então seria aqui mais 1. Pessoal, para poder não esquecer isso, tem uma maneira da gente poder discutir isso daqui, tá? Que é uma maneira que eu acho até interessante para você lembrar se vai somar ou se vai subtrair ao expoente. Bom, como a vírgula teve um deslocamento só, isso significa que vai alterar uma unidade no expoente, ou para mais ou para menos, tá? Ou vai para 6 ou iria para 4. Mas acompanhe aqui. O número original era 48,15. O número que eu escrevi aqui foi 4,815. Esse número aqui, ó, que está antes da vírgula, era 48. Agora é quanto? 4. Ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Se você tem uma quantidade de dinheiro nas duas mãos, por exemplo, se uma quantidade aumenta, a outra quantidade tem que o quê? Diminuir, para que a quantidade total não seja alterada. Então, se esse número aqui ele diminuiu, esse aqui tem que o quê? Aumentar, para você não alterar o valor original, beleza? E se esse aqui tivesse aumentado, esse expoente aqui teria que o quê? Diminuir, ou seja, a outra parte que está multiplicando teria que diminuir. Vamos fazer esse aqui seguindo esse exemplo, tá? Vamos lá. E a vírgula está aqui, né? Então, se esse número aqui ele diminuiu, eu quero que esse aqui aumente. Para ele aumentar, eu vou deslocar a vírgula até aqui, ó. 1, 2, 3. Deslocar até o 9. Então, esse número vai passar de 0,0
0,00951 para 9,51. Então o número vai passar de um número pequeno para um número um pouco maior, tá? Então vou escrever aqui, vai ser 9,51 vezes 10. Bom, se a vírgula deslocou 3 casas, isso quer dizer que esse expoente aqui vai alterar 3 unidades, ou para mais ou para menos. Ou ele vai para menos 9 ou ele vai para menos 3, que é a diferença entre menos 6 mais 3 e menos 6 menos 3. Como esse número aqui ele aumentou, esse aqui vai ter que o quê? Diminuir. E se você diminuir de menos 6, você diminuir 3, vai para menos 9. Fazendo aqui menos 3, então dá menos 9. Então, esse resultado aqui é equivalente a esse, só que escrito de uma forma diferente, tá? Beleza? Vamos agora falar sobre a notação científica e posteriormente sobre a ordem de grandeza. A notação científica ela tem uma regra própria, tem uma regra específica, tá? Qual é? O número tem que estar nesse formato, A vezes 10 elevado a N. Esse N aqui é um número inteiro, que é o expoente da potência de base 10. Esse A é chamado de mantissa, tá? E esse A vai ter que ter uma condição específica. Qual é a condição? Tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser o 10. Vamos analisar qual ou quais dos nossos exemplos já estão em notação científica. E aqueles que não estiverem, nós vamos colocar, tá? Vamos lá? 200 está escrito como 2 vezes 10 ao quadrado. Já está em notação científica? Já. Por quê? Tem um produto de potência de base 10 e a mantissa está dentro do intervalo considerado, que é entre 1 e 10. Então isso aqui está em notação científica. Esse aqui está em notação científica? Não, não está. Apesar de ter uma potência de base 10 aqui, a mantissa ela é maior do que 10. Não pode. Ela tem que estar entre 1 e 10. Para estar entre 1 e 10, eu tenho que fazer mais um deslocamento da vírgula, tá? Então a vírgula ela vai ter que vir até aqui, ó. Então, ao invés de ser 3 aqui, vai ter que ser quanto? 4. Então vamos apagar aqui e colocar em notação científica. Então vai ser 3,5 vezes 10 elevado à quarta potência. Esse aqui já está em forma de notação científica? Já obedece às condições. Esse também. Esse aqui não, tá? Porque está 48 vezes 10 a menos 3. Não está em forma de notação científica, porque deveria ser 4,8. Então, vamos transformar esse número aqui em notação científica. Eu vou apagar aqui a resolução e fazer agora para ele se enquadrar nessas condições, tá? Vamos lá? Então, apagando aqui. Nós vamos usar aquela ideia do deslocamento da vírgula, tá? Se eu quiser que a mantissa esteja entre 1 e 10, a vírgula vai ter que deslocar só até o 4, tá? Então vamos lá? Então vai ser 4,8 vezes 10 elevado. A vírgula, ela estava aqui. Então ela apaga aqui, correção. Ela vai deslocar até aqui. Então vai ser 1, 2. São 2 deslocamentos, a partir do ponto que ela já estava até o ponto em que ela tem que parar, tá? Como são 2 deslocamentos, o expoente vai ser 2. Eu só tenho que ver se ele é positivo ou negativo. Nós sabemos que quando a vírgula desloca para a direita, esse número aqui ele aumentou, ó. Aumentou. Se ele aumenta, o expoente aqui vai ter que diminuir. Então vai ser menos 2. Tudo bem? Então, se a vírgula vai para a direita, o expoente ele tem que diminuir. Se a vírgula vai para a esquerda, o expoente tem que aumentar. Esse aqui já está em notação científica? Já. Esse aqui tá? Não está em notação científica. Vamos colocar em notação científica? Vamos lá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Vamos lá. A vírgula, ela tem que estar aqui, ó, para o número ficar 2,51, que aí a mantissa se enquadra dentro do intervalo considerado, tá? Então, a vírgula fez quantos deslocamentos? Um só. Então, vai ficar 2,51 vezes 10 elevado. Eu sei que vai ser ou um positivo ou um negativo. Eu só tenho que ver agora o sinal, tá? Aqui o número ele era 25. Agora ele é quanto? 2. 2,51. Isso quer dizer que o número aumentou ou diminuiu? De 25,1 para 2,51 ele diminuiu. Esse expoente vai ter que o quê? Aumentar. Então a resposta ali é 1 mesmo, positivo. Ou a vírgula foi para a esquerda. Toda vez que a vírgula vai para a esquerda, o expoente ele aumenta. Aqui,
Tá em notação científica? Não, não tá em notação científica, porque a mantissa ela é 0,354. Deveria estar entre 1 e 10. Vamos corrigir? Vamos lá? Não que esse número esteja errado, tá? Ele não está errado, não. Ele só não está em notação científica. Vamos lá? Apagando aqui e apagando aqui. A vírgula está aqui. Se eu quiser que a mantissa esteja entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. Quantos deslocamentos eu fiz? Um deslocamento só. Se é só um deslocamento, o expoente vai ser 1, ou positivo ou negativo, tá? Então vamos lá, vai ficar 3,54 vezes 10 elevado. A vírgula ela foi para a esquerda, então o expoente é 1 positivo. Se ela fosse para a direita, seria 1 negativo. Aqui, tá em notação científica? Tá em notação científica. Esse também está em notação científica? Tá. Então agora todos os nossos exemplos estão em notação científica. Vamos falar agora sobre ordem de grandeza. A ordem de grandeza ela é um palpite, é um chute técnico. É como se fosse uma aproximação do valor estudado. E essa aproximação vai ter que ser sempre em forma de potência de base 10. Vamos dar um exemplo. O 15, por exemplo. O 15 ele está entre duas potências de base 10. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, o 10 elevado a 1 ele é menor do que 15 e o 10 elevado a 2 é maior do que o 15. Então, o 15 vai estar entre o 10 elevado a 1, que é a primeira potência de base 10, menor do que 15, e o 10 ao quadrado, que é a primeira potência de base 10, maior do que o 15. Qual dessas duas potências de base 10 está mais próxima do 15? É óbvio que é 10 elevado a 1, tá? Que é o 10. Então, a ordem de grandeza do 15, OG, ordem de grandeza, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 1. Só que é o seguinte, eu preciso trabalhar com uma referência. Qual é a referência? A referência é a raiz de 10, ou 3,16, que é um valor aproximado para raiz de 10. Então, para usar essa referência, eu vou sempre colocar o número em forma de notação científica. Vamos para o segundo exemplo lá, letra B. Então, primeiro passo, eu vou colocar o número em forma de notação científica. Vamos lá. 618. Em forma de notação científica, nós sabemos que a vírgula está lá no final do número, tá? Se eu for deslocar ela duas casas, vai ficar 6,18 vezes 10 elevado ao quadrado. Bom, como é que eu uso essa referência? Eu uso da seguinte forma, tá? Se esse número aqui, que é a mantissa, for menor que a referência, se for menor que a referência, a ordem de grandeza já está aqui, que seria 10 ao quadrado. Mas nós sabemos que esse número aqui, o 618, ele é maior que a mantissa, né? É maior que 3,16. Isso significa que a ordem de grandeza não é 10 ao quadrado, seria a potência de 10 que está na frente, então seria uma unidade a mais do que o 10 ao quadrado. Então a ordem de grandeza, para esse exemplo aqui, a ordem de grandeza seria 10 elevado ao quadrado mais 1, que é a ordem de grandeza que está à direita do número, como aqui no caso do 15. Então seria 10 elevado a 3. Essa é a potência de 10 mais próxima de 618, que é 1000. Vamos a mais um exemplo. Letra C. R$ 2.358. Então, o primeiro passo é colocar o número em forma de notação científica. Como a vírgula está aqui, eu tenho que deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, o número vai ser, vou pegar aqui o vermelho, vai ser 2,358 vezes 10 elevado a 3. Aí eu comparo a mantissa com a referência, tá? A mantissa é 2,358. É maior ou menor do que a referência? É menor. Isso quer dizer que a ordem de grandeza já está pronta, que é 10 ao cubo. Então a ordem de grandeza aqui, ordem de grandeza é 10 ao cubo. Então, só reforçando, tá? Você coloca o número em forma de notação científica, compara a mantissa com a referência, tá? Se a mantissa for maior que a referência, você acrescenta uma unidade
no expoente, aí você vai ter a ordem de grandeza. Se a mantissa for menor do que a referência, a ordem de grandeza já está explícita, que seria 10 elevado a 3. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem nas nossas redes sociais, no Instagram, grupos de WhatsApp ou nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá? Ah, e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para que vocês não percam os próximos vídeos. Abraço!